forças especiais ucranianas operaram a 600 quilômetros atrás da linha de frente, dentro da Rússia, a pé, para destruir um bombardeiro estratégico. Queremos falar sobre isso, Nel, assim como sobre o maior ataque aéreo dos russos até agora contra a Ucrânia. Tudo isso neste relatório de situação sobre a guerra na Ucrânia. Os russos realizaram o maior ataque da guerra até agora contra a Ucrânia. Nesse ataque, usaram 823 projéteis. Foram utilizadas 810 drones da classe Shahed, cerca de 9 mísseis de cruzeiro Iskander-K, além de 4 mísseis balísticos Iskander-M. A Ucrânia diz ter interceptado 747 drones e 4 mísseis Iskander-K. O restante, portanto, conseguiu passar. Segundo Zelensky, deputados já realizaram mais de 150 abates com drones interceptadores. Ou seja, são os drones recém-desenvolvidos pelos ucranianos, que servem para abater Shaheds, e são baratos o suficiente para fazer isso com sucesso. Mesmo assim, houve dezenas de feridos na Ucrânia e pelo menos 4 civis morreram. A Ucrânia também foi atacada agora no prédio do governo em Kiev. Esse é o primeiro ataque a um prédio do governo propriamente dito. Ataque à Ucrânia. Russos usaram o míssil Iskander-K. O míssil de cruzeiro, com uma ogiva de 450 quilos, não explodiu. No entanto, o combustível pegou fogo e causou um incêndio que resultou nos danos visíveis e graves. A Ucrânia revidou e atingiu a estação de bombeamento de petróleo em Briansk. No local, confirmou-se visualmente um incêndio perto da estação de bombeamento e dos tanques. Não está claro até que ponto o bombeamento de petróleo foi interrompido. O oleoduto provavelmente transporta combustível refinado de Belarus para a Rússia. Isso significa mais um passo do lado ucraniano para aumentar a escassez de combustível na Rússia. A Ucrânia também atingiu a refinaria de petróleo em Krasnodar. Visualmente, está confirmado que houve um incêndio significativo lá. Ou seja, a campanha contra a indústria petrolífera russa segue aqui também. Agora está quente para os russos, mas se querem assim, é a chance deles. Agora que voltaram com dinheiro, vamos continuar o relatório de situação. Vamos começar com os acontecimentos em Sumy, e lá eu não posso registrar nenhuma mudança. Vamos direto para Kharkiv, onde russos foram novamente localizados na instalação de petróleo em Vovchansk. Temos isso aqui neste local. Essa é uma posição onde os russos já estiveram antes há algumas semanas. Há poucos dias os ucranianos estavam aqui. Agora parece que os russos voltaram a agir na região. Não posso concluir a partir disso até que ponto essa área aqui em cima deve ser considerada sob controle russo ou simplesmente como uma zona disputada. Mas pelo menos temos a confirmação de que os russos continuam operando na parte norte do oeste de Vovchansk. Isso é tudo de lá. Vamos seguir para a frente leste, para Kupiansk, e lá também posso documentar uma mudança. No nordeste de Kupiansk, os russos avançaram até aqui. Aqui está um soldado russo sendo atacado pelos ucranianos neste local. Isso significa que devemos considerar que esta área aqui agora está sendo disputada. Isso significa que os russos também estão se aproximando da cidade de Kupiansk pelo leste. Isso é tudo o que temos de mudanças na linha de frente. Em toda a frente leste até o Siversk-Donetsk e também ao sul dali, em direção a Sivers, não houve alterações, sem mudanças para documentar. Seguimos em direção a Kostiantynivka, e também lá não posso documentar nada de novo. No entanto, isso é diferente em Pokrovsk. Lá, os ucranianos libertaram a localidade de Volodymyrivka. Isso está registrado no mapa Deep State. Mas um blogueiro militar russo, Anatoly Radov, confirma que os ucranianos avançaram lá. Vemos isso aqui em uma área. Em uma região, a situação mudou a favor das forças armadas ucranianas. Ou seja, é bem provável que Volodymyrivka tenha sido libertada novamente pelos ucranianos. Então vamos mais ao sul, especificamente para a região de Novoekonomitsny. Lá, soldados russos foram vistos a leste da localidade. Essa é uma área que o mapa Deep State atribui aos russos, enquanto outros mapas a mostram como disputada. Aqui, ou seja, nesta área, temos posições recentes dos russos. No entanto, o que vem a seguir é muito mais significativo. E aqui temos os russos a leste de Balahan, nesta posição que é aqui. E se olharmos, isso fica a vários quilômetros das linhas de frente conhecidas até agora.
Temos cerca de 4 quilômetros nessa direção e também cerca de 4 quilômetros na outra direção. De onde veio o soldado russo, de onde vieram as posições russas, os soldados russos nesse local, eu não posso dizer. É absolutamente possível que um único soldado tenha conseguido romper e, consequentemente, tenha sido descoberto lá. Já falamos várias vezes que os ucranianos têm linhas de frente muito pouco guarnecidas e, por isso, uma infiltração entre elas é sempre possível. Disso, ainda não devemos concluir que, por exemplo, toda essa área agora deva ser considerada como disputada. Mas ainda assim é notável que um russo tenha conseguido chegar até aqui. Vamos ter que observar nos próximos dias e semanas se a linha de frente realmente mudou significativamente nessa direção. Continuando para o oeste, os russos avançaram em Yudatna. Nós os geolocalizamos aqui no noroeste da localidade. Este deve ser o local onde os ucranianos exibiram sua bandeira dias atrás. Ou seja, aqui os russos avançaram localmente. Não posso afirmar se os ucranianos ainda mantêm posição diretamente a oeste disso. Mas o que vemos aqui é que os russos estão operando no noroeste de Yudatni. Portanto, a disputa pela localidade continua. Até que ponto os russos conseguiram capturá-la temporariamente, como às vezes é alegado, ainda não posso confirmar. Mas Yudatni e os russos também estão novamente ativos ao norte de Yudatni. De modo geral, os ucranianos relatam que nesta região atualmente há menos ataques com pessoal e material, mas, em compensação, há mais operações com drones de fibra óptica. Isso indica que na Rússia, o campo de batalha está sendo preparado para novas ações. Observamos tudo isso em Kursk, quando os ucranianos foram mantidos sob pressão na linha de frente. Mas enquanto isso, os russos... As equipes de drones destruíram toda a logística na retaguarda, e isso agora também está sendo relatado dessa região. Essa é uma das táticas com mais sucesso dos russos no último ano e meio. Já comentamos diversas vezes como os russos buscam avançar, testando diferentes métodos para achar o caminho certo. E essa é uma delas. Ou seja, aqui vemos como o campo de batalha está sendo preparado para a ofensiva de outono, que com certeza vai acontecer. Porque isso é confirmado pelo lado ucraniano. Os ucranianos relatam reforços russos massivos. Grandes quantidades de munição, drones, veículos de combate e pessoal estão sendo deslocados. Entre eles, há também numerosas unidades de elite que os russos estão deslocando para os pontos onde pretendem obter os maiores sucessos. Estamos falando de infantaria naval, mas também de tropas aerotransportadas e de unidades da guarda. Todos eles foram levados agora para o Donbass. Então espera-se que os russos iniciem ali uma poderosa ofensiva de outono. Tudo isso também é confirmado aqui. Nesse ponto, o uso de veículos de combate na região de Pokrovsk está recomeçando e se intensificando cada vez mais. Aqui, de um observador ucraniano. Isso é sobre o que falamos no passado. Os russos estão experimentando para encontrar o caminho certo. Mas é óbvio que eles não vão vencer a guerra avançando 3 quilômetros a cada poucos dias. O grande objetivo dos russos deve ser passar para a guerra de movimento. E é por isso que eles estão poupando suas forças mecanizadas. Agora, já faz um tempo que quase não vemos mais ataques mecanizados, apenas infantaria avançando para encontrar a chave certa para voltar à guerra de movimento. Muitos observadores, inclusive eu, esperam que no outono vejamos novamente ataques mecanizados mais intensos, porque os russos não ficaram sem equipamentos. Eles continuam produzindo novos veículos e ainda são capazes de reativar equipamentos dos depósitos. Atualmente, eles estão claramente poupando esses equipamentos. Aqui, nos últimos meses, está sendo reconstruída a capacidade de realizar grandes ataques mecanizados. E é isso que se espera daqui. Um pesquisador de guerra, soldado ucraniano e analista de código aberto, confirma que unidades de elite também se concentram em Zaporizhia. Isso significa que não podemos esperar apenas uma ofensiva russa de outono no Donbass, especialmente em direção a Pokrovsk e Minohrad, ou seja, para cá, mas também em direção ao cinturão de fortalezas. Isso significa, de forma geral, nessa direção. É por aqui que os russos provavelmente vão atacar. Também é esperado que avancem de Zaporizhia rumo ao noroeste em direção à capital da região. Eles vão tentar avançar para pelo menos colocar a cidade ao alcance da sua artilharia convencional. Esse deve ser o objetivo russo para o outono, caso eles não consigam avançar ainda mais. Ou seja, os ucranianos terão um outono intenso pela frente. Isso já está claro. Os russos vão. Grandes ofensivas desse tipo
especialmente se agora forem realizadas novamente em grande escala com forças mecanizadas, os russos não poderão repetir ofensivas desse tipo quantas vezes quiserem. Para isso, os estoques acabam ficando escassos demais. Mas, pelo menos por enquanto, é de se esperar que uma ofensiva intensa dos russos possa começar no outono, ou seja, em poucos dias ou pelo menos em poucas semanas, que também pode durar mais tempo e oprimir gravemente os ucranianos. Os ucranianos também pressionaram os russos em outros lugares. E um tribunal russo condenou 4 soldados ucranianos a longas penas de prisão, de 25 a 28 anos. Esses soldados foram condenados por terrorismo. Eles tinham avançado fundo na Rússia para atacar alvos russos. Durante essa ação, um Tupolev 22M3, entre outros, foi destruído. Um dos bombardeiros estratégicos russos, capaz de lançar mísseis de cruzeiro, mas que, por exemplo, também foi usado na Batalha de Mariupol para lançar bombas de queda livre sobre Azovstal. Esses soldados ucranianos, caminharam 600 quilômetros dentro da Rússia a pé para atacar esses alvos lá. A Rússia agora os condenou por terrorismo. No total, os ucranianos são acusados de 2 atentados terroristas cometidos, 3 casos de preparação de atentados terroristas e uma série de acusações menos graves, desde a travessia ilegal de fronteira até a posse de explosivos. Temos que saborear isso com calma. A Rússia acusa soldados em guerra por terem cruzado as fronteiras do próprio país sem permissão, porque estavam em posse de explosivos, porque os explosivos, vale lembrar, eram soldados inimigos, e porque realizaram ataques contra instalações militares russas e a logística russa. Os soldados ucranianos operaram a pé atrás das linhas inimigas. Naturalmente, eles têm permissão para atacar alvos militares. Isso não é terrorismo, mas sim um ato de guerra legítimo. Condenar alguém, condenar um soldado por cometer atos legítimos de guerra, não importa se ele está na nação defensora ou agressora, isso já é crime de guerra. A Convenção de Haia e a Convenção de Genebra garantem que lutar na guerra em si não seja considerado um crime, mas sim apenas a prática de crimes de guerra. E aqui, soldados ucranianos das forças especiais foram condenados a décadas de prisão porque lutaram em uma guerra. Segundo as informações, nem sequer houve mortes. Ou seja, também não houve caso de civil morto acidentalmente, o que infelizmente pode ocorrer em guerras. Mas isso também não levaria automaticamente a uma condenação, enquanto a intenção por trás disso não for reconhecida, e enquanto não se aceitar ou até mesmo se pretender um número desproporcionalmente alto de vítimas civis. Nada disso é acusado aos ucranianos, eles são praticamente acusados de terem lutado em uma guerra. Nesse caso, os ucranianos podem até mesmo realizar um engano, ou seja, o que teoricamente poderia ter sido acusado aos ucranianos seria perfídia. Mas isso não foi alegado pelos russos. Isso mostra que não foi o caso, pois os ucranianos podem, quando estão a pé dentro da Rússia, também se disfarçar, permitido pelas convenções de Haia sobre leis da guerra terrestre. Eles podem, por exemplo, usar roupas civis ou até mesmo usar o uniforme do lado oposto, desde que não o façam durante o combate. Assim, durante sabotagens, eles podem usar uniformes russos conforme as convenções de Haia sobre leis da guerra terrestre. Isso seria um engano, e o engano é legítimo, só a perfídia não é. Ou seja, seria crime se eles lutassem depois. Se eles, portanto, realizarem um ataque vestidos com uniforme russo contra soldados russos e matarem esses soldados, então isso seria perfídia e seria um crime de guerra, o que realmente justificaria uma condenação. Isso nem está sendo acusado contra os ucranianos. Ou seja, os ucranianos estão sendo condenados a décadas de prisão por um ato legítimo de guerra. Aliás, a perfídia que mencionei já foi comprovada diversas vezes em imagens. Do lado russo, seja por soldados russos, seja pelo grupo Wagner ou, por exemplo, pelos chechenos das forças Armad, eles atacaram posições ucranianas usando uniformes ucranianos, praticando assim a perfídia. Isso foi comprovado visualmente pelo lado russo e nem sequer foi acusado aos ucranianos. Por outro lado, do lado ucraniano também temos ameaças em Moscou, e de fato em Moscou apareceram inúmeros cartazes desse tipo nos mais diversos lugares. Esse é o símbolo do Diretório Principal de Inteligência, o Serviço de Inteligência Militar ucraniano, com a explicação de que uma responsabilidade, ou seja, a responsabilidade, é inevitável.
Ou, em outras palavras, os responsáveis serão responsabilizados. Isso foi colado e colocado por simpatizantes da Ucrânia ou até mesmo agentes ucranianos dentro de Moscou em folhas impressas, para dessa forma fazer ameaças dentro de Moscou? Do lado da geração de tropas, temos, do lado russo, os números em relação à produção de drones. O Diretório Principal de Inteligência ucraniano, o Serviço de Inteligência Militar, diz que a Rússia atualmente pode produzir 2.700 Shahed e uma quantidade significativa de drones Iska por mês. Mas esses drones Iska, o objetivo deles era dividir os recursos ucranianos, criando saturação para que os ucranianos não distinguissem quais drones são perigosos. Esses drones Iska agora também carregam cargas úteis, seja para comunicação, reconhecimento, controle ou até mesmo explosivos. Ou seja, que até esses drones Iska estão longe de serem inofensivos. A Rússia consegue produzir uma quantidade considerada significativa deles, seja qual for. De modo geral, desde o verão já se fala que neste outono é possível que os russos realizem um ataque com mais de 1.000 drones. Sempre se falou em outubro. Se olharmos para o desenvolvimento atual e o aumento da produção russa dos drones Shahed, isso se torna cada vez mais um cenário realista. Então temos algumas notícias da área política. O chanceler alemão declarou que os russos continuam tendo planos imperialistas. O que vemos aqui, vindo mais do lado do chanceler alemão, é que o perigo representado pela Rússia continua sendo claramente expresso. Ele também diz que a Ucrânia não teria sido o último alvo. No entanto, as ações do seu governo, sobre as quais falaremos em breve, acabam sendo um pouco contraditórias. Primeiro, vamos falar sobre as consequências políticas dos últimos ataques, porque a intensidade dos ataques russos e a falta de disposição dos russos para fazer a paz levaram os Estados Unidos a anunciar novas sanções. Os Estados Unidos da América buscam coordenar com a União Europeia. Por isso, um enviado da União Europeia está nos Estados Unidos da América para discutir com americanos formas de pressionar os russos com mais sanções. Enquanto isso, da Rússia vem uma mensagem clara. Dizem que as sanções nunca forçarão a Rússia a mudar seu curso. Ou seja, em bom português, isso é dito oficialmente, publicamente pela Rússia. Não nos importam as sanções que imponham, vamos continuar a guerra e isso vai além. O Le Monde até cita isso aqui. Ou seja, está bem claro que a diplomacia é impossível, a guerra vai continuar. A única diplomacia a qual a Rússia está disposta é aceitar uma rendição ucraniana. Assim, o plano de paz de Trump fracassou totalmente. Atualmente, tudo indica que a guerra não só continuará este ano, mas que um fim ainda não está nem um pouco à vista. Ou seja, ela não só vai se estender além de 2026, mas também pode durar ainda mais tempo depois disso. Então essa é a situação agora. Como Trump vai reagir a isso, ainda teremos que ver. Até agora, vimos pouco dos Estados Unidos sobre isso. No fim, o importante é o que Trump fará, não o que diz. Precisamos observar nos próximos dias e semanas. Mas, especialmente diante do fato de que a guerra quase certamente continuará, e considerando que o chanceler alemão reconhece o perigo representado pela Rússia, é um tanto contraditório que o governo alemão tenha rejeitado uma iniciativa da oposição para disponibilizar mais recursos à Ucrânia, alegando que a Ucrânia não precisa de mais ajuda. E isso, obviamente, é rejeitado pelo lado ucraniano. Eles discordam disso, pois não é apenas que a Ucrânia não está prestes a vencer e, portanto, ainda precisa de ajuda, mas também que a indústria de defesa ucraniana continua sem operar em plena capacidade, simplesmente por falta de recursos financeiros. Ou seja, todo o apoio possível que a Ucrânia puder receber vai ajudá-la e aumentar ainda mais sua capacidade de resistir nesta guerra. Nesse sentido, podem ser apresentadas outras justificativas, mas a ideia de que a Ucrânia não precisaria mais de ajuda não é pelo menos convincente. Por hoje é isso no relatório. Se gostou, deixe um joinha para ajudar no algoritmo. Se você é novo, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente se quiser acrescentar algo. Tinha um soprador de folhas ao fundo. Espero que não tenha dado para ouvir. Os filtros deveriam cortar isso, espero então que tenha funcionado. Amanhã sai um vídeo sobre o desfile militar chinês, onde analisei tudo em detalhes. Se não quiser perder, inscreva-se no canal.
Membros já podem assistir. O vídeo já está carregado, senão o restante pode ver amanhã ou acessar no Substack e Patreon. Por hora é só. Agradeço a atenção e aos tenentes. Até breve. Janis G., Robert Viel, Anti-X, Robert Günther, Sasha Müller-Cunningham, União Europeia Stress, Uwe de Vren, apelido Bibi Carsten Schulz, Sasha Horvath, Gulashnasha 4000 Tequila 42, Iba 10 Lawyer. Muito obrigado, sem vocês isso não seria possível. Obrigado.